Que computador deu problema no microfone. Computador novo. A gente tá ao vivo. Tá ao vivo, PC. Foda isso. Tá ao vivo. Bom, pessoal, bom dia a todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento. Estamos aqui mais uma vez no programa Seguridade e Cidadania, programa de responsabilidade da Federação Única dos Petroleiros, sempre às quintas-feiras, 10 horas. No programa de hoje, nós iremos falar sobre as ações de FGTS e da RMNR. O nosso tema, portanto, é o que você precisa saber sobre as ações de FGTS e da RMNR. Para falar desse tema, nós convidamos hoje aqui no nosso programa, mais uma vez, o assessor jurídico da Federação Única dos Petroleiros, Marcelo Gonçalves, e o assessor jurídico do Sindipetro Bahia, Clériston Bulhões. Temos também aqui a presença no nosso programa do nosso companheiro Rafael Crespo, diretor do Sindipetro Norte Fluminense e representante da FUP na comissão da AMS. Então, inicialmente, enquanto nós aguardamos aí o ingresso do Clériston na nossa reunião, vamos passar a palavra para o nosso primeiro convidado, o Marcelo Gonçalves. E aí, Marcelo, qual o objetivo principal aqui do programa de hoje? Essa ação de FGTS, ela se arrasta há muitos e muitos anos. É uma disputa judicial que será definida no Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro. E essa disputa coloca, de um lado, a União Federal, representada pela Caixa Econômica Federal, e, do outro lado, os milhões e milhões de trabalhadores brasileiros que tiveram contrato ou têm ainda contrato de trabalho e que têm contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Né? Basicamente, a disputa que está colocada lá há anos se refere a duas questões principais. A questão do índice para reajustar os saldos do FGTS e a segunda questão, o prazo de prescrição para que esse cálculo tenha validade, baseado ou no indexador, que vai depender da discussão e da decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à mudança ou não do indexador. Então, Marcelo, inicialmente, eu queria que você fizesse aí um histórico dessa ação do FGTS, né? Você faz a saudação aos nossos internautas, e em seguida você também já coloca aí as informações básicas com relação a esse processo. Então, Marcelo, a palavra é sua. Bom dia, PC, bom dia, Rafael, né? Bom dia, Mariana, que está dando aqui o nosso suporte aí nos bastidores, na parte de comunicação. O Clériston, o Dr. Clériston, que teve um probleminha técnico, mas já está entrando aqui na live conosco, né? E, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje nessa manhã, né, sobre temas aí que estão bastante em voga, né, mais até o FGTS. Então, vou tentar fazer aqui um resumo desse quadro que está deixando muita gente confusa, que está dividindo um pouco o cenário jurídico, inclusive. Vou colocar aqui um pouquinho dos principais debates, ou pelo menos do que vem, né, defendendo e se debatendo no judiciário, né? Só para poder explicar um pouquinho do que se trata essa ação, né, que foi mencionada, né? A gente está falando da correção de um período do saldo de fundo de garantia, né? E como a gente está falando de um período consideravelmente grande, né, a gente está falando aí de aproximadamente 60 milhões de pessoas com potencial de serem abarcadas por essa decisão. Então, por isso que causou uma celeuma gigantesca, né? Só que esse debate não é novo, né? Só para vocês terem uma ideia, esse julgamento, que estava marcado agora para o dia 13 desse mês, para o dia 13 de maio, era um julgamento em cima da ação direta de inconstitucionalidade, ou ADI, né? 5090,
e ela é de 2014 a 2015, ou seja, a gente está num debate aí que só dessa ação direta de inconstitucionalidade a gente está falando de aproximadamente 6 anos, né? Então vem de uma sequência de adiamentos, não só pelo debate técnico, que é relativamente profundo, mas também pela conjuntura, né? A gente não pode esquecer que esse tipo de decisão ela é predominantemente política também, né? Então, há quem defenda que o impacto seja de centenas de bilhões de reais, 200, 500, tem um debate muito grande sobre o impacto desse processo, então é importante lembrar desse fator extra técnico, né? E normalmente esses fatores eles são muito relevantes para o debate, não só exatamente sobre o direito, mas também sobre a aplicação do direito. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso a partir de agora. A ação basicamente ela discute, né, a constitucionalidade da aplicação da taxa referencial sobre o fundo de garantia. Taxa referencial que é usada como um fator de atualização, né? E o que se discute muito é que a taxa referencial há muito tempo não acompanha sequer a reposição inflacionária, ou seja, não funciona como uma correção monetária, né? Então, que basicamente os valores de fundo de garantia se perdem, né, no tempo, não só os de fundo de garantia. Muito recentemente o STF teve uma decisão para alterar justamente, né, esse índice de correção para os débitos judiciais trabalhistas, né? Então, muito se discute sobre a coerência, né, que o STF deveria ter para poder aplicar essa mudança de entendimento recente para outros temas também ao FGTS, né? A gente tem o cerne, né? A teoria que fundamentação é essa. A TR não serve para poder fazer essa atualização, né? Ou seja, feriria, né, o inciso 22º do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, o direito à propriedade, da manutenção da propriedade, né, já que um fundo de garantia, né, que é um valor fixo, obrigatório, ele sequer acompanha a inflação, ou seja, se perde, né, patrimônio nessa manutenção do fundo, né, e com isso, né, deveria passar para outro índice, como por exemplo o IPCA, que é o debate que se encontra. Então, esse é o cerne da questão. Só que o debate mais, digamos assim, mais ferrenho não está aí, né? O debate principal desse ponto é sobre prescrição e sobre possibilidade da chamada modulação de efeitos da decisão. E aí eu vou explicar, vou traduzir um pouquinho esse juridiquês. A prescrição, basicamente, é aquele prazo que se tem para poder exigir o seu direito, ou seja, de entrar com a ação na justiça, né? Então, por exemplo, na trabalhista, que se tem a prescrição de 5 anos, né, com um contrato de trabalho vigente, ou sem contrato de trabalho vigente dali a 2 anos, né, passado esse período, não se pode mais cobrar, ainda que se tenha o direito. E da mesma maneira, o direito V aplica esse conceito para essa ação da FGTS, né? E aí o grande debate que a gente tem é o seguinte: o FGTS ele tinha a prescrição de 30 anos, passou por muito tempo, né, com a concepção de que se teria 30 anos para debater qualquer assunto sobre o FGTS, né? Em 2014, o STF mudou esse entendimento, né, alterou o entendimento dizendo que o prazo de prescrição para debate do FGTS seria de 5 anos, e alterou a lei, né, as leis que determinam que regram o comportamento do fundo de garantia, né? E aí se estabeleceu ainda um debate no direito, que é o seguinte: pelo texto, né, a gente teve alteração de súmula nesse sentido, né? Súmula é aquela determinação do STF para poder pacificar o cenário judicial nacional, e fez-se constar que a prescrição de saldos de valores de FGTS não depositados seria de 5 anos. E abriu uma corrente no direito que defende que, por exemplo, os valores já depositados continuariam com a prescrição de 30 anos. Isso é um debate que se divide no direito, né? E aí a gente precisa considerar, vamos supor, as duas hipóteses nesse cenário, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um debate muito forte que se teve foi dos expurgos inflacionários, né? O plano Collor, plano Verão, plano Brescia, que a gente teve aí entre 87, 88 até 92, e que muito se debateu. Esses processos foram até 2019, ou seja, a gente está falando aí de uma quantidade considerável de tempo, né, de processos individuais, e a prescrição foi debatida pelo STF também nesse sentido, né, e aplicada a ideia dos 5 anos projetados a 2019,
né? Ou seja, aí entra um pouquinho do conceito que eu vou explicar, que é a chamada modulação de efeitos, né? Apesar da decisão ter sido em 2014, o STF determinou que a partir daquela decisão, os processos todos a contar para os próximos 5 anos poderiam ser acolhidos pela justiça. Eles modularam o efeito daquela decisão, né? Eles poderiam ter decidido que simplesmente a mudança seria de 30 para 5, quem não entrou dali em diante ficaria sem poder entrar? Poderiam. Seria uma situação de insegurança jurídica muito alta, etc., mas foi isso que foi determinado. Então, em 2019, a prescrição para esse tipo de processo terminou, né? Porque o último expurgo inflacionário, né, com essa mudança, que teria ocorrido com menos de 30 anos até 2014, seria postergado até 2019. Tá? Então, nesse sentido, que se debate muito sobre entra agora ou não entra, Marcelo? Se a gente for analisar do ponto de vista técnico, né, de uma corrente de análise da prescrição de 5 anos ou da análise de prescrição de 30 anos, a gente não tem por que entrar, por exemplo, com esses expurgos, com essa ação da FGTS antes da decisão. Primeiro ponto, por uma questão de insegurança jurídica, a decisão do STF pode ser julgada improcedente e a pessoa vai ter que pagar custas, honorários, aquela coisa toda, o risco que se tem de entrar com processo na justiça, né? Isso pela regra geral, né? E se o STF acolher a prescrição de 30 anos, ainda vai ter prazo para poder entrar com ação. Mas, Marcelo, existe uma corrente que defende, né, que há a possibilidade do STF selar o daqui para frente, digamos assim, né? Ou seja, modular os efeitos para que somente as ações existentes possam ser julgadas depois da decisão. A gente tem muita dificuldade num contexto desse, né, em que se envolvem muitas questões políticas, de dizer com certeza absoluta quem vende ações quem se propõe a entrar com ações e crava, né, digamos assim, fala, vai ser assim com certeza, corre o risco de ser até antiético, né? Infelizmente a gente vê isso muito acontecendo com o apelo comercial. Mas diante desse contexto, naturalmente a gente não tem como exercer a futurologia jurídica com precisão. Mas do ponto de vista técnico, né, considerando essas correntes, considerando os precedentes do STF, né, é muito improvável, ou pelo menos atécnico, né, que o STF defina que as ações até ali seriam acolhidas, distribuídas, né, ou iniciadas até ali seriam acolhidas e dali em diante não mais. Iria contra as duas correntes de entendimento de prescrição, ou seja, não faria sentido minimamente no arcabouço técnico que a gente vive hoje. Então, só para poder passar um pouquinho desse debate que é bastante rico, bastante complexo, tentando ser objetivo aqui, né, e tentando trocar um pouquinho em miúdos, né, esses sentidos técnicos, né, a ideia da modulação, a ideia da prescrição, a explicação do que é o direito, para colocar esse panorama a nível, digamos assim, nacional ou fora de categorias, né? A gente está falando de todos os trabalhadores que tiveram fundo de garantia aí ao longo dessa década. Então, ainda tem um debate se tem limitação, ou seja, se viria até hoje, ou seja, proporcionando valores muito mais altos, né, do que até o debate inicial que se trava nessa ação direta de inconstitucionalidade. Em resumo, esse é o quadro geral. E por que eu comecei pelo quadro geral, né, antes de falar até do quadro da maioria dos petroleiros, né, que eu acho que é a composição até predominante aqui da nossa dos espectadores, né, de quem está assistindo aqui a nossa live. Porque é importante que as pessoas entendam o que é a problemática, né, que está sendo julgado no STF e os seus dilemas, para a gente poder passar para o tratamento específico que normalmente as entidades representativas tratam, né? Pelo menos todas as assessorias sindicais, né, que eu tive contato possuem ações coletivas nesse sentido, tá? Ou protestos judiciais, mas em sua grande maioria, né, as próprias ações pleiteando justamente essa correção. Né? Então, por exemplo, as conversas, os contatos que eu tive com as assessorias da FUP, eu tive esse retorno, e eu posso falar pelo Sindicato Norte Fluminense que nós temos uma ação coletiva. O escritório também faz assessoria jurídica do Sindicato Norte Fluminense, e há uma ação coletiva lá até antes dessa ação direta de constitucionalidade, ou seja, em 2014, para se ter uma ideia de como que a vanguarda desse debate aí tem 6, 7 anos, né? Então, resumo da ópera. Aqueles que possuem ações coletivas em curso,
antes de 2019, não tem debate de prescrição, né? E essas ações coletivas, elas estão suspensas por esse julgamento que corre no STF e que suspendeu todo o cenário nacional, né, todo o debate, né, de ações nesse sentido. Estima-se que são mais de 500 mil ações nesse aspecto, entre individuais e coletivas, né? Então, basicamente, é importante colocar isso, porque assim que essa decisão for prolatada, né, assim que o STF chegar nessa conclusão, eu acho muito difícil, né, que essa decisão saia esse ano. Também pelo contexto que se passa, pela Caixa, está responsável aí por todos os debates de auxílio emergencial, etc. Então, ainda que se tenha vontade política ou não de fazer, de prosseguir, né, com essa questão da FGTS, eu acho improvável que isso ocorra ainda esse ano, e pode ser que seja um debate para ser executado daqui a 2, 3 anos, isso a gente não tem como prever, até em função do histórico já prolongado dessa ação. Então, vamos supor que daqui a 1 ano e meio a decisão saia procedente, né? Independentemente da modulação, ou seja, para processos novos não se pode entrar daqui para agora, ou então vai dar mais 5 anos para entrar com ações. Aquelas ações coletivas já distribuídas, elas voltam a correr, né? E com a definição do tema já posta pelo STF, a gente fica com um debate muito reduzido nessas ações, e elas tendem a serem concluídas e seguir para a parte da execução, né? Então, só para poder passar bem superficialmente aqui o cenário nacional nesse sentido, né? E focar para o contexto da categoria petroleira, né, em que, como eu falei, a maioria, né, ou pelo menos todos os sindicatos que eu tive contato, possuem ações coletivas para justamente proteger da maioria dessas discussões técnicas que a gente vem enfrentando nesse período, tá bom? Do ponto de vista das ações individuais, né, a gente tem todo esse debate que eu falei, né? Diversos juristas e assessorias que eu respeito, no momento, não estão entrando com ações individuais para poder esperar a pacificação desse tema pelo STF, né, considerando a cautela e alguns desses aspectos técnicos dos riscos que se teria do STF, por exemplo, decidir massificadamente pela improcedência desse debate. Então, hoje são os elementos que nós temos do ponto de vista da jurisprudência, do ponto de vista dos debates de maior vanguarda sobre esses pontos, né? E considerando também o contexto político bastante instável, né, da possibilidade das decisões que podem vir, né, nessa ação direta de inconstitucionalidade, né, de número 5090, tá bom? PC, sobre o FGTS, esse é o assunto geral, e eu não sei se já valeria a pena eu entrar aqui e falar um pouquinho sobre a RMNR, se você quer dividir os temas, como é que funciona melhor. Opa, bom dia, Clédio. Não, vamos esgotar primeiro, Marcelo, o tema referente ao FGTS, tá? A questão é o seguinte: nós estamos falando de que período do FGTS que nós estamos discutindo, está sendo discutido. Segunda questão, de quem é a autoria da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, né? Então, a primeira questão é essa. Nós estamos falando de que período? Porque FGTS, para quem tem conta ativa, toda hora está tendo depósitos e está tendo correção. E é o que consta ainda, né? Então, a decisão das pessoas tentar entender. Certo, vamos lá. Porque você tem pessoas ativas, conta de FGTS ativo que está tendo depósito. E esses depósitos que são contas ativas, o Supremo Tribunal Federal, ela abarca qualmente. PC, o seu áudio está cortando bastante, camarada, aqui para mim, não sei se... E de quem é a autoria da ADIM? E, antes de tudo, saudar aí do Clériston, né, que ingressou agora na nossa sala, uma saudação. Doutor Clériston, nós começamos aqui com uma apresentação de Marcelo sobre um pequeno dessa ação do FGTS. Então, Marcelo,
Pessoal, eu não sei se o PC terminou, eu tô com a sensação de que o áudio dele tá travando muito, mas... Sim, tá travando bastante, mas você conseguiu captar, Marcelo? Consegui, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Ok. Acho que realmente ficou obscura aí a questão do período, né? A gente tá falando... Quando a gente fala de FGTS, pessoal, é o seguinte, o Fundo de Garantia né, tem aquelas contribuições mensais, né, de 8% sobre a remuneração, e a gente está falando de uma relação de trato sucessivo, né? A gente está falando de um valor que entra mês a mês, né? E de um valor que deveria ser atualizado mês a mês, né? Então, quando a gente fala de qualquer alteração de atualização da FGTS, a gente tem que analisar o valor que se encontrava num determinado período no Fundo de Garantia, né? E aqui a gente está falando como a gente está falando da taxa referencial, né, da TR, dessa atualização, a gente está falando a partir do período de 1999, tá? E aí tem ainda um debate sobre se encerraria em 2013, né? Ou se ultrapassaria o período de 2013, ainda tem esse debate, mas a gente está falando desse interregno, tá? E aí o que isso significa? Né? Vamos supor que o camarada se aposentou, por exemplo, em 2014, tá? E aí em 2014 fez o saque e ficou com o fundo zerado, está com o fundo zerado até hoje, tá? Ainda assim a gente pode falar dessa ação para esse companheiro, porque ele teve dinheiro de 99 a 2014 nesse exemplo, entendeu? Ou ainda, se ele teve valores nesse fundo de 99 a 2003, por exemplo, né? Aí a gente ainda teria valores aí nesse período do fundo de garantia e que foi aplicada a taxa de atualização incorreta. Então a gente está falando a partir de 99, independentemente se a pessoa tem hoje valores no fundo ou não. A gente está falando do período em que se tinha dinheiro no fundo de garantia e deixou de se aplicar uma taxa de referência. Tá? Essa ação direta de inconstitucionalidade, salvo engano, né, foi o Partido Patriotas que entrou, né, foi a distribuição. Solidariedade, né, Cléber? Obrigado pela correção. E a gente tem por mais que o julgamento tenha sido pautado em função dessa ação direta de inconstitucionalidade, a gente tem esse debate massificado por diversas entidades, né, inclusive outros partidos que entraram também com as ações, mas principalmente eu gostaria de dar destaque aqui numa ação que é considerada digamos assim, a precursora, se não a precursora principal, que é a ação da Defensoria Pública da União, tá, PC? E por que eu estou falando isso? Ainda se tem o debate do seguinte, que como, agora aqui fugindo um pouquinho do campo, tá, dos petroleiros, eu falei que a gente tem a segurança das ações coletivas, isso para os demais trabalhadores. Né? A gente, ações coletivas, enfim, ações de natureza abrangente, como, por exemplo, a ação da Defensoria, ela pode ter impactos também que modificam essa questão da interrupção da prescrição. Mas a gente, nesse momento, ainda tem muita água para rolar nesse aspecto, né? Respondendo um pouquinho aqui do complemento que o PC solicitou, do período, né? E de como quem entrou e como que moveu nessas ações, né? Eu acho que a gente, por mais que tenha esse cenário que eu mencionei, ainda tem muita coisa para ser definida, né, a respeito por exemplo, se uma ação da Defensoria Pública da União vai interromper prescrição para os demais trabalhadores, né? As coisas nesse sentido ainda ficam pendentes de definição. Mas em relação aos petroleiros, a gente tem essa definição das ações coletivas, tá bom, PC? Dos sindicatos. Rafael, o PC está com problema. O PC está com problema aí de conexão. Então, obrigado, Marcelo. Aí foi bem importante a sua explicação. Passar para o doutor Clériston, primeiro para poder fazer a saudação, Clériston, para aí a gente poder também estar debatendo o segundo ponto, que é o que mais tem movimentado os debates da categoria, até porque, vez ou outra, sempre surge uma mensagem meio duvidosa, não, vai ser julgado, não vai ser julgado, vai ser agora, não vai, que é sobre a questão da RMNR, né? Então, aproveitando também, já após a sua saudação, se puder já começar com essa introdução aí sobre essa segunda ação, que é o tema da nossa live,
as ações da FGTS e também da RMNR, fica aí à vontade. Bom dia, Rafael Crespo. Bom dia, colega Marcelo Gonçalves. Ao PC que deve estar tentando retornar à sala. Realmente a internet dele está um pouquinho ruim. Desculpe o atraso, trazer alguns minutos. Tinha falado com o Marcelo que eu estava em outra atividade desde cedo e ia me atrasar um pouquinho para entrar na sala. E um bom dia a todos que nos assistem. Esse tema, Rafael, é um tema que eu participar de vários debates, né? É um tema que está tendo muita polêmica. Eu tenho, assim, falar um pouco do FGTS, completando algumas coisas que o Marcelo falou, antes de entrar na RMNR, que é mais o nosso feijão com arroz aqui, né? já falou, nós estamos desde 2007 falando de RMNR, né, Marcelo? Então, já são 14 anos já de polêmica. E o FGTS é uma polêmica mais recente, vamos dizer assim. Estou até ajudando a resposta do Marcelo, viu, PC? Primeiro a sua pergunta, depois eu retorno para o objeto da ação. O que acontece? O FGTS está na lei, né? Tem uma lei que disciplina o FGTS. O FGTS é uma conta vinculada. Então, é uma conta de depósito vinculada, que decorre de lei. E a lei é expressa ao dizer que o FGTS deve ser corrigido com base nos 3% ao ano, mais TR. É o que está na lei. Quando a lei foi feita, na década de 90, a TR era um índice que mais ou menos corrigia a inflação. Ele seguia um pouco essa linha do INPC, do IPCA, e fazia mais ou menos uma reparação da inflação. A partir de 99, o governo começou a fazer mudanças na base de apuração da TR. Porque assim, gente, as pessoas que não estão muito acostumadas com a economia, nós também, advogados, não estamos acostumados com a economia, a gente tem que estudar um pouquinho, principalmente desses índices, né? O índice depende de como o governo apura. Veja, por exemplo, o GPM do aluguel, esse mês bateu em 36%. Né? Dizem que a inflação está em 5%, mas a inflação do aluguel tem 36%. Todo mundo que tem aluguel está tendo que renegociar com seus locadores. Porque realmente um reajuste absurdo que nada acompanhou isso. Né? Mas todos os contratos que é do GPM estão com esse índice acima de 30% esse mês. A TR, quando foi criada, ela reparava essa inflação. Estava mais ou menos seguindo a linha do que é hoje o IPCA, que é hoje o NPC. Só que a partir de 99, ela deslocou. Ela parou de acompanhar a inflação e ficava sempre abaixo. Sempre abaixo. Ou seja, todo ano, quando fazia a apuração do FGTS, você tinha uns 3%, mais uma TR que estava abaixo da inflação. E isso começou a partir de 99. Por que, PC, tem essa discussão que é de 99 a 2013? Não é porque a TR parou de perder a partir de 2013, não. Muito pelo contrário, ela começou a perder mais. A cada ano ela perdia mais em comparação com a inflação. A discussão é que a ADIM, né, que é a Ação Direta de Constitucionalidade 5090, que é o que o Supremo vai decidir sobre o FGTS, que é a repercussão geral que está na mão do ministro Barroso, essa ADIM foi ajuizada em 2014 pelo Partido Solidariedade. Então, há uma discussão daquele efeito, né, que os advogados, os juristas gostam de falar do ex-nunc, né, para frente, para trás, se em uma ação direta de constitucionalidade o efeito era só para decidir o que era inconstitucional para trás, repercutindo de 99 até o ajuizamento da ADIM, ou se teria um efeito para frente do ex-tunc, né? Esse é um dos debates. É por isso que muita gente discute, olha, como a ação de ADIM foi ajuizada em 2014, só pode reparar a FGTS em 2013. Entretanto, outros advogados que militam no Supremo entendem que não. Mesmo com o ajuizamento da ADIM, se a ADIM for procedente e a lei do FGTS for considerada inconstitucional, no aspecto do reajuste, da correção monetária, cairia toda a TR e deveria ser substituído por um outro índice que fosse constitucional, que realmente reparasse. Aí é que está essa discussão do 2013. É apenas o marco do ajuizamento da ADIM, que foi em 2014. Como eu disse, a TR foi causando prejuízo desde então, e, por exemplo, em 2017, a TR zerou. Então, de 2017 até hoje, 2021, a TR é zero. É zero, não reajusta mais nada.
Então, quem tem FGTS depositado só está apurando anualmente em 3%, que é o que já fala daquela questão da mora, né, do FGTS anual, 3%. Mais nada. Com a inflação beirando 6,5%, né, que é o que está se apurando talvez para esse ano, o seu FGTS está sendo reajustado em 3%, enquanto a inflação está em 6,5%. Ou seja, você está perdendo 3,5%. Você está tendo um confisco, você está tendo um prejuízo patrimonial. Aí que é o objeto da ação dessa ADIM, discutindo esse prejuízo patrimonial. É importante também deixar claro para os trabalhadores que não é uma ação ganha, tá? Não é uma ação simples, não é uma ação fácil. Por mais que a gente esteja dizendo a vocês que tem todo esse prejuízo causado, até então no judiciário os trabalhadores estão perdendo. Por que os trabalhadores estão perdendo? Porque até então o STJ, né, que é a maior corte legal do país, que o STF é constitucional, né, mas que disciplina a lei, ou seja, a lei federal como o FGTS, o STJ, disse que não poderia substituir o índice da TR porque ele não era o legislador. Disse, olha, o legislador decidiu que era a TR. Caberia ao Congresso Nacional fazer uma correção, retirar a TR que está zerada e colocar um outro índice. Mas o Congresso Nacional não pauta nada que é de interesse dos trabalhadores há muito tempo, nós sabemos disso, né? Então, o Congresso Nacional não legislou, não cabe a mim, STJ, legislar. Então, julgou improcedente essas ações. Mas como o Supremo está discutindo a inconstitucionalidade da lei, ou seja, a exclusão da lei do mundo jurídico por ser afronto à Constituição, isso sobrepõe essa discussão da STJ. Então, aí é que está a chance dessa ação ser procedente, porque o STF é o único tribunal que poderia afastar essa lei que tem um índice abaixo da inflação, né? Que é o STF. Aí você vai me perguntar, bem, e as chances são boas? Assim, é imprevisível. O STF tem sido imprevisível há muito tempo, né? Principalmente em pautas que interessam os trabalhadores no meio dessa pandemia, né? Na pandemia a gente tem acompanhado o STF julgando normalmente contra o trabalhador, né? Ainda mais em questão de grande valor econômico, né? Entretanto, em 2 julgamentos que o Supremo julgou recentemente, eu falo recentemente, por exemplo, em 2013, ele tratou da precatório, que também era TR, afastou a TR do precatório por entender que não apurava o índice inflacionário. E, naquele momento, substituiu a TR pelo IPCA, em 2013, quando julgou os precatórios. Ano passado, quando julgou uma ação que tratava dos juros das ações trabalhistas, afastou a TR, também por ser inconstitucional, e mandou apurar pela taxa Selic. Então foram 2 julgamentos, independente, não quero discutir se foram bons ou ruins, mas teve 2 julgamentos que o STF afastou a TR, precatórios, dívidas trabalhistas, por ser inconstitucional, já que não apurava a inflação. Então, esses 2 julgamentos acenderam uma luz amarela sobre esse julgamento do FGTS, de que talvez o STF venha com uma decisão positiva para os trabalhadores. Então, esse é um recorte que eu queria fazer para deixar claro para vocês qual é o objeto, qual é a problemática, e aí o julgamento é o que o Marcelo disse, é meio imprevisível, como vai ser modulado, quais serão os efeitos, se é para quem tem ação em curso, quem não é, etc. A boa notícia para os trabalhadores é que os sindicatos entraram, né? Os sindicatos fupistas, na sua integralidade, ajuizaram ou a ação ou protesto interruptivo para garantir a categoria. Então, a categoria, os associados do sindicato podem ficar tranquilos, porque essa demanda já está sendo feita pelos sindicatos, em nome dos seus associados. Lembrando que, por se tratar de uma ação de natureza tributária, né, para fiscal, que é o FGTS, e uma ação ordinária na Justiça Federal, o sindicato só tem a legitimidade para representar os seus sócios, né, diferente de uma ação na Justiça do Trabalho. Então, o sindicato ajuizou essas ações para os seus sócios e os sócios serão beneficiados do resultado dela. Sobre a RMNR, aí já virar a página, né, da pergunta do Crespo. A RMNR é uma ação que nós brigamos há muitos anos. Ela foi implantada em 2009, as primeiras ações começaram foi implantada em 2007. As primeiras ações beiravam 2009, 2010. As ações coletivas do sindicato em 2011. Nós tivemos uma luta judicial muito grande com a Petrobras, primeiro na SDC, depois no pleno do TST, quando o pleno do TST, por uma maioria apertada, né, vamos dizer, por um voto apenas, decidiu em favor dos trabalhadores. Então, entendendo que a interpretação da Petrobras causava prejuízo, porque excluía do cômputo da
do complemento da RMNR, uma rúbrica, principalmente a periculosidade, rúbricas que têm natureza constitucional, que têm natureza legal, que não poderia ser suprimida, porque isso não seria uma isonomia, seria uma afronta à isonomia, já que pessoas que tenham condições especiais, somente trabalho em campo, trabalho de exposição a agentes nocivos, estavam tendo prejuízo na hora do cálculo do complemento da RMNR. A partir dessa vitória dos trabalhadores, a Petrobras entrou com a cautelar, que na época o ministro Toffoli deu uma liminar, suspendendo a execução das ações que estavam em curso, e depois, quando teve o recurso principal da empresa, ajuizado, o ministro já relatou, que é o Alexandre de Moraes, o ministro confirmou a liminar do ministro Toffoli, mantendo a suspensão de todos os processos que estavam em curso, inclusive aqueles transitados em julgado, inclusive aqueles que já tivessem rescisório, ou seja, todos, independente da fase que tivesse, sob o complemento da RMNR. Então, os processos estão suspensos na sua integralidade, e aí vai a discussão. Pensei que a gente, na hora das perguntas, a gente pode tratar sobre os ativos e inativos, que é complemento, que é repercussão da RMNR, mas, a princípio, todos estão suspensos até que o Supremo julgue a questão desse complemento e sobre essa questão de dedução ou não de rúbricas de natureza legais e constitucionais do cálculo da RMNR, como a Petrobras tem feito. O que a gente tem alertado é que o momento atual não é um momento propício para um julgamento desse tamanho. Afinal, relembrando, né, nós estamos no meio da pandemia, o STF não tem julgado a favor dos trabalhadores nesse momento, as empresas têm dito que tem dificuldade de caixa, que está com dificuldade de se manterem ativos, independente do lucro bilionário que a Petrobras teve, vai fazer esse discurso, né, nós sabemos disso. Então, é um momento muito delicado. O STF não pautou essa decisão, esse processo, desculpe, essa ação, né, mas se pautar, nós temos que estar preparados e a categoria para fazer esse novo enfrentamento já agora na Corte Superior. Então, encerro por aqui, Crespo, para não ficar muito longo e retornar à mesa para que a gente possa responder perguntas e retornar ao debate. Não, obrigado, Clériston. Foi bem didática essa explicação sua. E até pedir também para o Marcelo. Marcelo, a gente tem recebido por WhatsApp, por telefone, diversas mensagens de petroleiros, tanto da ativa quanto aposentados, com mensagens tipo chamando, entra aqui com a ação que vai ser julgada agora e se você pagar aqui um valor vai ser julgado antes. Queria que você explicasse um pouco para todos que estão nos assistindo, porque acaba que algumas pessoas ficam desavisadas e acham que realmente há essa possibilidade de, não, se eu for numa ação individual com um advogado particular, eu vou conseguir receber primeiro, vai ser mais rápido, vou furar a fila. Explica um pouco como é que funciona isso e também se isso nem se é ético ou não, que aí já é meio que óbvio a resposta, mas um advogado ele pode ir para essa forma de abordagem? Como é que é esse relacionamento? Beleza, Rafael, ótima colocação. PC, eu acho que ainda está picotando aqui, está entrando um barulho aqui, PC. Não sei se o seu microfone está aberto ou se a interferência aí justamente do picote. Mas, Rafael, acho que essa colocação é importante ser colocada porque tem uma certa confusão aí, né? E, infelizmente, existem algumas abordagens de mercado que são antiéticas, tá? E eu vou abrir essa resposta primeiro fazendo uma ressalva que eu sempre faço, e isso se aplica a qualquer tipo de ação, a qualquer tipo de abordagem de advogado. Não existe causa ganha, tá? Não existe causa rápida. Gostaria muito que isso existisse. O que a gente, como advogado, eticamente é obrigado a fazer é explicar o contexto daquela tese, é explicar a força da tese, é explicar a origem da tese. É muito comum são muito comuns as chamadas de YouTube, né? Alguns vídeos falam assim, caramba, causa ganha. Trabalhadores, por exemplo, da FGTS, eu vi outro dia assim, trabalhadores vão ganhar uma bolada. A chamada do vídeo era assim, né? Então, quem vê um troço desse fala assim, meu Deus, eu tô perdendo tempo, eu tenho que entrar logo com esse advogado aqui e tal. Isso é antiético, né? No mínimo. Então, eu faço essa ressalva porque isso é para qualquer processo, né? Quando um advogado entra assim e fala,
olha, você vai ganhar essa hora extra aqui, com certeza. Isso não existe, infelizmente. O que existe é, as provas são robustas, né? Eu acredito nessa tese. Normalmente, as minhas ações nesse tipo têm um percentual de sucesso assim, 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 né? Então, explicar a jurisprudência, o direito mercantilizado, ele vira esse tipo de abordagem, né? E a gente sempre faz essa ressalva porque existem riscos, né? Fazendo aqui uma comparação, fazendo um paralelo, Rafael, com uma realidade que a gente está mais acostumado, que é, por exemplo, ir ao médico, né? Quantas vezes a gente foi no médico na vida e quantas vezes a gente visitou um advogado, né? Então, às vezes, a gente faz esse paralelo para facilitar. Às vezes, o médico fala para uma pessoa, olha, o tratamento ideal é esse aqui, mas o remédio tem chance de ter um efeito colateral. A gente tem que acompanhar para saber se o resultado vai ser esse para a gente poder reanalisar. No direito, mal comparando, né, fazendo um grosso resumo, a gente também precisa ter essa responsabilidade, né? Então, você mencionou, né, agora voltando aqui um pouquinho, pincelei essa sua resposta para o geral, para o FGTS, mas falando um pouquinho sobre a RMNR, né? Algumas pessoas fazem confusão porque, sim, alguns trabalhadores receberam alguns desses processos individuais, mas o Clériston foi muito feliz no resumo, né? Ele passou o cenário de maneira sintética e bastante precisa, que em dado momento a STF falou assim, peraí, vamos falar sobre essa situação de uma maneira completa, né? Eu vou dar um exemplo aqui que a gente tem as execuções da RMNR tanto voltadas para a Petrobras quanto da Transpetro, né, no Sindipetro Norte Fluminense. Vou falar um pouquinho dessa realidade. A gente teve um longo debate sobre, por exemplo, o direito, eu vou dar o exemplo da RMNR e da Transpetro, em que a gente ganhou, né? A gente teve o trânsito em julgado, que é o elemento mais importante da chamada fase de conhecimento do processo, né? Trocando em miúdos, é a parte que se debate o direito em si. E advogados privados pegam normalmente essas ações coletivas, né, ou já conquistadas pelo sindicato, ou fazem ações individuais, né, com base nessas teses, e entram na justiça. Alguns desses, de fato, saíram antes do STF. E aí, em muitos desses casos, se cria a expectativa de que entrar individualmente, ainda que a pessoa pague muito mais de honorários, né, por exemplo, no advogado privado, já que a assessoria do sindicato trabalhista é coberta, né, pela relação de filiação, vai ter uma sensação de que vai mais rápido, algo nesse sentido, mas nesse caso da RMNR, a gente tem o tema, como o Clériston falou, para ser debatido de forma geral, né, nacionalmente falando. Então, a gente tem esse bloqueio lá. Então, é importante que se faça essa ressalva sobre a abordagem antiética de alguns advogados, né, naturalmente, o objetivo que jamais seria de generalizar, mas sempre que for, né, naturalmente, é da liberdade de cada um entrar com ações individuais, é claro, mas é muito importante que, se houver uma abordagem, uma conversa, que se debata isso. Como é que está essa possibilidade da STF julgar? Né, isso trava o processo? Quais são os índices de sucesso? Né, a experiência que o advogado tem nisso? Então, respondendo um pouquinho em função dessas abordagens e as confusões que se criam em relação a essa dicotomia da ação coletiva que está travada, do tema que está travado no STF da RMNR, como que influencia as ações coletivas, e esse mito de que se entrar com uma ação individual agora, você consegue mais rápido driblar esse debate do STF. Tá? E aí a gente lembra uma outra questão também. Ações individuais, naturalmente, elas estabelecem a vontade do trabalhador de não ser abrangido pela ação coletiva. Tem gente que debate que se tem litigância de má-fé, não necessariamente tem litigância de má-fé, mas pelo menos a não abrangência da ação coletiva caso o trabalhador venha distribuir, né, essa ação individual, né, com um advogado à parte, enfim, só para poder explicar um pouquinho esse contexto. Né? Beleza, Rafael? Não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu sim. Complementar. Respondeu sim. E aí vale a pena, pessoal, a gente ficar bem atento a isso que o doutor Marcelo colocou. Já suspeite, se chegar uma mensagem com você de algum advogado, olha, pague aqui R$1.000, pague aqui um valor aqui que a causa está ganha. Quem está pedindo o valor antecipado, fazendo uma comparação aqui mais esdrúxula, com aquele flanelinha na rua, né? Aquele flanelinha, ó, me paga aqui adiantado que eu vou tomar conta do seu carro, né? E você sempre fica, não, eu te pago quando chegar e o carro tiver inteiro quando eu voltar.
Tem outros que cobram antes, e quando você vai chegar, sumiu, né? O cara foi embora com o dinheiro e você ficou sem ver o seu carro. Então é importante a gente tomar muito cuidado com isso. Não existe, como o Marcelo falou, causa que você vai pegar um dinheiro rápido, que você vai levar uma bolada que está garantido. Isso é importante a gente ter ciência disso, e por mais que a gente esteja, toda a categoria petroleira está nessa ânsia de estar recebendo algum valor devido aos vários ataques que a empresa tem feito, né, arrochando os nossos salários, as aposentadorias. É importante a gente tomar bastante cuidado, porque acaba a gente enriquecendo esses advogados e, na verdade, sem nenhuma garantia de causa. E aí uma dúvida, Clériston, que o que as pessoas têm também é exatamente ainda indo nessa lógica da ação coletiva e individual. Qual a diferença? Por exemplo, se eu por exemplo, entrei com uma individual e perdi, mas aí, poxa, o sindicato ganhou a ação, eu vou estar dentro, não vou estar dentro? Como é que funciona isso nessas ações, principalmente nessas duas ações que a gente está pautando hoje, que é do Fundo de Garantia e da RMNR? Obrigado pela resposta, Crespo. Pela pergunta, Crespo. É um tema bem interessante, né? Essa pergunta que você formulou, e muita gente tem feito realmente nas lives sobre a questão das ações coletivas e ações individuais. É importante que quem está nos assistindo tenha essa noção do quanto é importante a ação sindical, principalmente as ações judiciais. Por quê? Porque nas ações judiciais feitas pelo sindicato, ela pode proteger toda a categoria, em alguns casos, né? Via de regra das ações coletivas e ações civis públicas, nas ações ação de cumprimento, por exemplo, né? Na ação de cumprimento de acordo coletivo, beneficia toda a categoria, já que toda a categoria é beneficiada do acordo coletivo. Em alguns temas, não. Por exemplo, como esse do FGTS, que é na justiça comum, que a gente está discutindo a questão tributária, como, por exemplo, também imposto de renda, né, Marcelo? Foi nosso tema da semana passada. Na ação de imposto de renda, também o sindicato atua como se fosse uma associação, né? Porque é na justiça federal, na justiça comum, e é uma ação ordinária. Então, ele só beneficia os sócios. Então, tem essas duas situações. Ou a ação beneficia a categoria inteira, ou a ação beneficia apenas os sócios. Mas, na ação coletiva, tem uma vantagem que aí decorre da sua pergunta, que é o seguinte: ela não faz coisa julgada negativa. O que é isso? Se o sindicato entrar com ação coletiva e não for vitorioso, se o sindicato perder a ação, né, vamos simplificar, for julgado improcedente, não impede que a pessoa depois faça uma ação individual. Enquanto que a ação individual faz a coisa julgada negativa. Ou seja, se você entra com a ação individual, e perder, você não pode ser beneficiado da ação coletiva. Então é por isso que a gente diz aos trabalhadores: olha, se o sindicato entrou com a ação, não se movimente agora, espere o resultado da ação do sindicato. Né? Espere que a ação seja julgada, como é o caso desse do FGTS. Porque se o sindicato ganhar a ação, todo mundo ganha. Se o sindicato perder a ação e lá na frente mudar a jurisprudência, não esse caso, porque esse caso Supremo é a decisão última. Mas, em regra, se o processo está em curso e pode ter uma outra decisão futura, a ação do sindicato que foi julgada improcedente não faz coisa julgada para você, coisa julgada negativa. Você pode buscar na sua ação individual. Então, esse é a principal diferença, Rafael Crespo, que a ação do sindicato não faz você perder o seu direito, mesmo se a ação for julgada improcedente. Enquanto que a ação individual sua, se for julgada improcedente, você perde ou o direito de ação ou perde o direito de mérito, dependendo de como a sentença for prolatada. Tá? Obrigado, Clériston. Isso aí é muito importante, pessoal, a gente entender exatamente isso, porque às vezes acontece numa ação coletiva, na hora da execução, o cara, não, mas eu não consegui receber, eu sou filiado, eu estou na listagem que o sindicato enviou, mas aí quando vai ver, teve esse caso aí que o doutor Clériston bem colocou, né, de ter entrado com uma ação individual, ter perdido, e aí, por mais que o coletivo ganhe, acaba essa pessoa não entrando. Por isso que a gente recomenda sempre, cobrem dos sindicatos para que entre com as ações coletivas, porque você ainda vai ter
em caso de uma perda, você ainda tem uma segunda chance de estar pleiteando isso de forma individual. E aí, pessoal, a gente já indo aí para os 50 minutos de live, o PC hoje está com problema aí de conexão, não está conseguindo participar muito bem, mas vamos para as perguntas aqui que o pessoal tem colocado nos comentários. Vamos ver aqui a pergunta. A gente tem uma do Domingos Pessoa, perguntando da seguinte forma: caso a ação da RMNR tenha sucesso, vai influenciar o benefício Petros? Marcelo, você pode dar uma respondida aí? Show, Rafa. Bom, pessoal, essa resposta... Vocês estão me ouvindo? Oi, PC, entrou aqui um áudio. Ouvimos agora, mas acho que a imagem ainda está picotando. O áudio de PC está picotando ainda, Marcelo. É melhor você responder, né? Para não... Bom, pessoal, assim, a resposta eu vou precisar explicar um pouquinho do que é a RMNR primeiro, né? De maneira bastante objetiva, porque basicamente a gente está falando de uma teoria, né, de isonomia constitucional, ou de quebra de isonomia. O que é isso? É você transformar um adicional, né, numa espécie de um nivelamento que não deveria assimilar determinadas rubricas, né? Então, por exemplo, você igualar pessoas que têm condições diferentes é uma quebra de isonomia. Pessoas em distinção trabalhista, elas precisam ter aquela correspondência às distinções, como, por exemplo, os adicionais, periculosidade e tudo mais, que é o que se debate na ação da RMNR. Então, com a vitória, né, da ação da RMNR, a gente tem uma mudança remuneratória, tá? E a mudança remuneratória, ela naturalmente, ela impacta, ela tem efeitos chamados efeitos acessórios do processo. É um processo trabalhista, quando a gente tem um nivelamento, uma diferença nesse sentido, ela tem impactos previdenciários, né, modifica a VGTS. Então, naturalmente, é importante analisar os pedidos da ação, mas ela tem impacto, sim, na Petros. Tá? É claro que a gente tem que fazer ressalvas, né, evidentemente, com as limitações todas que estão definidas em lei. Né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando de teto, naturalmente não tem que se falar de modificação. Né? Se tiver limitação de teto da Petros, limitação de teto da INSS, a gente não tem modificação, mas isso se aplicaria a qualquer processo. Mas a regra geral é de que como eu falo, direito a gente fala de regra geral, né? E analisando a realidade dessas ações, a gente vê sim a possibilidade de alteração secundária na Petros. Isso foi uma coisa muito importante que a gente massificou em todos os debates que a gente teve, inclusive sobre o debate do PP3, né? Que muito se discutiu sobre aquele termo de renúncia, etc. Né? E aí a gente falava, olha, o termo de renúncia não abrange processos trabalhistas, né? Tá bem claro lá que é a realidade previdenciária, né? Entretanto, eventuais reflexos da realidade previdenciária poderiam estar abrangidos no termo de renúncia, que nós temos todas as ressalvas, tá? Para que fique claro isso. A gente tem severas ressalvas de legalidade, mas até para indicar que a gente já tinha a perspectiva dessas ações da RMNR terem impactos sobre a suplementação e aposentadoria da Petros. Obrigado, Marcelo. Esse levantamento que você faz em relação ao PP3, que gerou muito debate na época da adesão, né? Porque tinha essa informação desencontrada. Vou ter que abrir mão da ação da RMNR, não vou ter que abrir mão. Aí alguns falavam, não, a Petros falou que não precisa, outros, não, precisa sim. Ficou um disse-me-disse, até que teve que vir a Petros e falar, não, influencia, vai influenciar no benefício, então tem que abrir mão mesmo para poder aderir ao PP3, né? Uma outra pergunta aqui, aí eu vou passar até para o Clérito, que é aqui, ó, quem teve o processo da RMNR, ação individual julgado, e já recebeu as verbas, exceto a parte do fundo de garantia, mesmo com processo suspenso, poderá pedir o alvará judicial para receber a parte do FGTS? Esse aí é aquele pessoal que já conseguiu receber esses valores, né? Teve casos que foram, o Marcelo citou aqui o caso, por exemplo, de alguns trabalhadores da Transpetro, mas que tem espalhado pelo país casos que conseguiram fazer esse recebimento. E aí, doutor, pode ou não pode? Rafael, a pergunta é muito interessante porque atinge muita gente, né?
Muita gente já recebeu algum valor incontroverso, alguns até valores definitivos e ficam ansiosos agora, porque o Supremo determinou que houvesse a suspensão de todos os processos, dependendo da fase que tivesse. Dependesse de ter trânsito em julgado, né? Porque há aquela discussão de que uma coisa julgada inconstitucional pode ser revista, né? Então, cria uma insegurança imensa para os trabalhadores. Então, o que a gente tem aconselhado, gente, assim, quem está com o processo de FGTS em curso, tenha calma, não tem que pressionar levantamento nesse momento, porque há um risco muito grande. Porque se o Supremo reverter a decisão do STJ, do TST, desculpe, é o que a gente não espera, né? Eu entendo, aí eu vi também uma pergunta do chat, dizendo, olha, não tem matéria para o Supremo discutir, não tem mesmo, gente. Não tem matéria constitucional, nós sabemos disso, né? Antes desse levantamento, eu não vou falar do ministro Alexandre de Moraes, porque ele não participou. Mas antes dessa decisão, já foi colocado em pauta no plenário virtual, né, Marcelo, do STF, a discussão da RMNR. Foi para o plenário virtual e só um ministro disse que tinha repercussão geral, o ministro Gilmar Mendes. Todos os demais entenderam que não tinha repercussão geral. Não tinha repercussão geral. Então, foi uma matéria que nunca foi levada para o plenário do Supremo, porque o Supremo já tinha, né, decidido pelo plenário virtual que não tinha repercussão geral. Só um voto. O ministro Alexandre chegou depois. Então, ele não entra nessa conta. Mas, veja, são 11 ministros. Já teria, no mínimo, 9 da composição dizendo que não tinha repercussão geral. Mas, quando o TST deu positivo aos trabalhadores, né, quando a mídia e o mercado começou a falar do poder econômico do processo, da consequência econômica do processo na Petrobras, aí o Supremo veio e disse, não, calma, vou rever a questão, tem uma discussão constitucional aqui, vamos travar as execuções, porque é muito valor envolvido, enfim. Então, trouxe toda essa insegurança. O que a gente tem dito para as pessoas é, não vamos ter pressa nesse momento. Claro que nós temos pressa, mas não vamos ficar buscando crédito nesse momento, porque uma decisão é sempre arriscada, o Supremo sempre é imprevisível, somente em questões que envolvam muito valor econômico. O FGTS, no caso dessa pergunta, ele é um reflexo, ele é um acessório do principal. Você só tem direito ao FGTS se você tiver direito ao principal, ao crédito trabalhista. Então, se a RMNR vir a ser julgada de forma diversa ao nosso interesse no Supremo, vai ter uma consequência também no FGTS a ser recolhido, né? Que, via de regra, o FGTS é a última coisa a ser recolhida em um processo. O INSS, toda essa questão tributária. Então, a gente não aconselha ninguém a ter pressa ou correr para buscar um crédito nesse momento, depois da ordem do Supremo. Porque antes ainda podia até discutir quem recebeu de boa-fé. Tem a natureza alimentar, que você, né, não tinha essa decisão. Mas a partir do momento que tem essa decisão, não aconselhamos a ninguém a fazer isso. Vamos ter calma, vamos ter ponderação, porque aí discutir depois uma boa-fé ou que recebia sem saber, enfim, já não vai mais poder, porque é uma decisão pública, né? Todos nós sabemos que a ordem é de sobrestamento e é de não pagamento até a decisão final do Supremo. Então é isso. Vamos, né, ter um pouco mais, eu sei que é difícil pedir para a categoria um pouco mais de paciência nesse momento, mas nesse caso sim, porque a decisão está sobrestada por decisão do Supremo. Encerro aqui, Rafael. Obrigado, Clériston. É importante a gente ter essa paciência nesse momento, né? Porque o que eu sempre falo também é o seguinte: quando chega no STF, muitas das vezes o julgamento deixa de ser técnico e passa a ser, de certa forma, político, porque entra esses argumentos que não tem a ver com o direito ou não. Por exemplo, essa ação mesmo da RMNR. Se pagar, está aí em quase 30 bilhões, vai quebrar a Petrobras. O que isso tem de técnico na lei? Está cumprindo a lei ou não está cumprindo? Então passa a ser um julgamento que, poxa, vamos ver uma forma aqui de diminuir, ao invés de ser tudo, passa a ser metade, e isso não está na lei. Então é por isso que é importante também a gente entender, enquanto categoria também, até porque são valores consideráveis, para todos que fazem jus, lembrando que não são todos os petroleiros que fazem jus a essa ação da RMNR, são só aqueles
que tinham no seu contra-cheque a rúbrica do adicional de periculosidade, que esse é o principal debate em cima da ação da RMNR, e com isso faz com que a gente queira achar uma solução rápida para receber esses valores, até porque no entendimento comum, né, doutores, passou no TST, no pleno TST, não tem mais como mudar, acabou, apitou o jogo, a torcida já foi embora, o time já se retirou, o Gandula já está em casa e, de repente, querem colocar a bola de volta no jogo, né? Então, é importante a gente entender dessa forma que, no nosso entendimento, e de qualquer advogado aí que pegue o processo para ver, não tem mais o que se debater sobre esse assunto. Está sendo colocado agora meramente de forma política, e isso gera toda essa ansiedade do pessoal, né? Poxa, vai ser julgado, não vai ser julgado, estou precisando dessa grana, todo mundo conhece um que já recebeu, né? Eu conheço um amigo do cara que trabalhou com meu irmão que recebeu. Então, tem tudo isso sendo colocado, mas que a gente precisa entender também que o STF é motivado pelo ambiente político. Então, o ambiente político hoje também influencia nas decisões do STF, e agora a gente tem visto que não é o ideal, né? Que se for colocado em pauta hoje, por exemplo, há uma possibilidade de ser julgado negativamente para os trabalhadores pelo histórico de decisões que têm sido tomadas nos últimos tempos. Mas, caminhando aí para o nosso encerramento, já passando aí de 1 hora de live, seguindo aí essa prática que o Paulo César sempre coloca, para não deixar muito cansado o pessoal, até porque está chegando a hora do almoço, né? A gente em casa tem que preparar o almoço, tem que ajudar aqui com a família. Pedir aí para o Marcelo e para o Clériston para poder ir concluindo, mas aproveitar, Clériston, já no seu encerramento, aproveitar e fazer uma última resposta aí de uma pergunta aqui que surgiu. Ainda é possível a inclusão de pessoas nas ações dos sindicatos que estão em vigor, caso as pessoas se filiem aos mesmos? Como é que é isso aí? Tem lista? Tem que apresentar? Tem que... o sindicato já entregou essa lista? Não tem? Como é que funciona isso aí também, que de vez ou outra o pessoal tem dúvida? Crespo, é uma boa pergunta. A gente tem tido muitas perguntas desse tipo aqui no escritório, para os sindicatos através de e-mail, então realmente é importante a todos esse tema. O que ocorre? Vou dar um exemplo. O Sindipeto Bahia, na ação, colocou no site do sindicato a lista dos beneficiados, né? A lista dos substituídos na demanda. Então, as pessoas da categoria já têm consultado, através do site do sindicato, a lista com o nome dos beneficiados. Então, é importante cada um acompanhar como é que estão suas ações coletivas, para saber se seu nome está, como é que está a sua situação como filiado. Relembrando que é uma ação exclusiva para afiliados, né? Aquilo que a gente disse, que o sindicato, nesse tipo de ação, só tem representação dos filiados, porque é na Justiça Comum, no caso, na Justiça Comum Federal, e é uma ação ordinária de natureza parafiscal tributária. Então, a representação é exclusiva dos filiados. E aí, a resposta precisa da pergunta, se pode incluir ou não a lista, vai depender um pouco da fase processual que o processo está, entendeu, Rafael? Então, assim, se a ação acabou de ser ajuizada, uma ação nova, não há uma defesa nos autos, o sindicato pode editar a ação. E pode fazer o aditamento, pode apresentar essa nova lista, complementando, ou seja, um exemplo aqui, a ação do Sindipeto Bahia foi ajuizada em 2019. Então, se não houver defesa nos autos, a gente poderia fazer um aditamento e completar a lista dos filiados de 2019 em diante. Agora, se já há defesa nos autos, pode criar uma situação complexa ou até uma situação perigosa para as pessoas, porque a tendência da Caixa é contestar, né, Marcelo? Dizer, não, eu não aceito incluir mais ninguém, não. Né? Já contestei, já não pode mais incluir, o que é uma grande bobagem aqui entre nós, porque o que a gente está discutindo é o direito. A execução será feita lá na frente.
O importante é a definição do direito. Quem é o beneficiário ou não, pouco importa na ação. Mas a tendência, a gente sabe, do réu é sempre espernear, sempre tentar criar, né, dificuldade. Então, o advogado tem que fazer essa análise. Bem, tem como fazer aditamento sem nenhum risco agora? Tem. Então, faz. Agora, se ele entender que há um risco de tumultuar o processo para quem já está, ou pôr algum risco para as novas pessoas, aí o melhor é fazer uma nova ação conexa, uma nova ação, sobre o tema, com essa lista suplementar. Então, é o que eu sugiro, né? Que aí, no caso, o assessor jurídico do sindicato faça essa avaliação do melhor momento da situação do seu processo. Se faz um aditamento da lista, no processo já em curso, ou se faz uma nova ação, caso ache que isso vai causar algum tumulto, algum prejuízo no processo. A tendência sempre, como esses processos estão sobrestados, é de realmente o processo estar parado e poder fazer isso sem muita dificuldade. Só que alguns juízes, né, Marcelo, têm feito ao contrário, ele tem mandado pelo menos a Caixa contestar, né? A Caixa se manifestar. Então, nesse caso, já cria uma outra situação, porque depois da resposta do réu, você não pode mais fazer aditamento sem a anuência do réu. Aí vai a discussão, a lista é um aditamento ou não, cria um debate que às vezes não é interessante, entendeu, Rafael? Assim, eu e o Marcelo, nós entendemos, né, Marcelo? Para mim, a questão não interfere em nada, mas o réu sempre vai espernear e pode criar insegurança. Então, essa avaliação o jurídico tem que se fazer. Rafael, se eu puder fazer um complemento rápido, né? A gente, claro. O Cléston foi cristalino aí, né, na análise técnica, tem concordância plena. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, né? Claro que a pergunta vem mais ou menos assim, se houver afiliação, vai ser abarcada na ação. É claro que a gente sempre faz aquela ressalva, né? Que a afiliação e a participação do sindicato vai muito além, né, da participação nas ações coletivas, né? A gente está falando de um contexto, né, bastante mais amplo, né? Mas para a gente se ater estritamente aqui a essa pergunta, que eu sempre falo é o seguinte, que diante dessas incertezas e das inseguranças processuais, né, a depender das regras de filiação do sindicato, o que vai acontecer é que o Cléston falou, em dado momento a gente vai juntar uma ação, a gente vai tentar aditivar, ou a gente vai tentar atualizar a lista, que muitos dos casos que o sindicato vai fazer. Então, situação, né, e debate mais aprofundado se teve inclusão ou não. Né. Picotou a minha fala aqui, pessoal? Porque deu uma variação aqui no meu. Sim, eu fiquei na dúvida se era comigo ou era com você, mas os últimos. Picotou, uma pequena travada. Mas ficou claro que eu falei? Ficou. Não, os últimos 15 segundos foi embora. Se você puder repetir. Então, o foco que eu queria dizer é o seguinte: que na dúvida, né? Ou seja, para a gente superar essas possibilidades, se é lista antiga, se não é, né, com a possibilidade que a gente tem de aditivar, de colocar novas listas, o sindicato vai trazer uma lista atualizada, né, daquela filiação com o quadro atual, né, sempre tentando aditivar aí o contexto, como o Cléston falou, né, só para poder complementar a ideia. Fechei aqui, Paulo. Ok. Dessa vez. Vamos lá. Então, partindo aqui agora, a gente já para o encerramento, Cléris, queria que você pudesse aí fazer uma saudação final e para a gente poder estar caminhando e passar para o Marcelo. Vamos lá. O PC hoje está com muita dificuldade, né? Infelizmente. E o PC nos aperta, né, Marcelo, com as perguntas dele, né, que ele guarda no bolso. Mas, infelizmente, hoje ele está com dificuldade na conexão. Dizer aos trabalhadores que nos assistem, aos aposentados, eu tenho visto aqui pelo site várias perguntas, né? É importante que eu digo a todos vocês que entrem em contato com os seus sindicatos, né? Que eu sei que nesse momento tem dificuldade, né, da pandemia, a maioria das entidades estão fechadas, então o atendimento hoje é virtual, ou é pelo telefone, ou é por e-mail. E eu aconselho a enviar e-mails, né? Eu tenho conversado com os servidores do sindicato, com os funcionários, tem tido muita dificuldade, gente. Assim, é muita ligação ao mesmo tempo, é muita demanda. Então, quando você manda um e-mail, a resposta vai chegar, as pessoas vão
vão responder, os escritórios também, né, Marcelo? Nossos escritórios também estão com essa demanda muito pesada. A pandemia tem criado essa demanda extra para o nosso atendimento telefônico, também temos dificuldade, né? Com as pessoas muitas vezes trabalhando de casa, com acesso remoto também. Então a dificuldade é para todos. E aí a gente requer, claro, um pouco mais de paciência de todos, mas nós temos respondido, a gente tem acompanhado também, o sindicato tem respondido a todos que têm consultado. Então, aí é que responde algumas pessoas que estão questionando essa demora, essa dificuldade, realmente, nós estamos num momento atípico, né, e que tem dificultado bastante para todo mundo, né, responder as questões. Dizer que, assim, nós temos esperança, né, nosso papel, nas duas causas, tanto da RMNR quanto do FGTS. Nosso papel é demandar e é lutar pela categoria, pelos trabalhadores. Acho que nós temos esse papel como assessores jurídicos dos sindicatos, de acreditar nas teses e buscá-las, né? E de fazer as teses de forma mais responsável, transparente possível. Isso, né, o que o Marcelo citou, de muita gente que trata essas questões, tanto da RMNR como do FGTS, de forma muito... a gente brinca aqui que parece ser um leilão, né? Uma animação de leilão, criando ansiedade nas pessoas. Não é necessário, são temas jurídicos, são temas complexos, que independe da nossa vontade. Então, nosso papel é juizar a ação para proteger vocês, mas a decisão está sempre agora na Corte Superior do país. São 11 ministros, a princípio, na turma, né, Marcelo? Depois pode ir até para o plenário, mas a princípio, a RMNR na turma. O FGTS não, já é plenário, são 11 ministros que vão decidir a questão. Entendo que as duas questões estão bem encaminhadas. A RMNR, nós temos um trabalho muito grande, tivemos audiências públicas, tivemos assessoramento de todos os sindicatos participaram ativamente até então. Não sei se o Supremo fará também audiência pública, como fez o TST, mas foi um tema muito debatido por nós. O FGTS também é um tema de interesse nacional. E dizer para vocês é isso, que nós temos que realmente aguardar esses julgamentos, sabendo do momento difícil que nós estamos na pandemia para as questões sociais, para as questões trabalhistas. Não é fácil conseguir êxito nesse momento, nessas demandas nossas, mas dizer que nós estamos aqui acompanhando, lutando, tentando fazer o nosso papel, né, seja do sindicato, seja dos assessores jurídicos, para conseguir a vitória em nome dos trabalhadores, a vitória em nome dos aposentados e da categoria petroleira. Dizer que estamos à disposição da FUP, dos sindicatos, para participar de outros eventos que sejam necessários para informar vocês. E estamos aqui à disposição dos contatos, né, do sindicato, do escritório, para tirar dúvidas. Eu acho que essas dúvidas, as críticas fazem parte da nossa atividade, né, das cobranças são normais, que seria do sindicato se não houvesse críticas, se não houvesse divergências, né? Faz parte disso, até para o nosso crescimento, amadurecimento e melhoramento da nossa atividade. E dizer que estamos aqui, né, Marcelo, na luta para exercer esse nosso papel, nossa função de advogado, de assessores dos sindicatos, e agradecer mais uma vez o convite da federação para participar ao lado do colega e do amigo Marcelo. Um abraço a todos e encerro por aqui. Obrigado, Clériston. Foi fundamental a sua participação aqui, muito agregou. Passar agora para o doutor Marcelo. Marcelo, aí já juntando as suas considerações finais com uma última perguntinha aqui, que eu acho que também que é relevante, importante a gente deixar claro. Como que fica a situação nessas ações de quem foi transferido de base e mudou de sindicato? Como é que funciona na justiça, essa mudança aí de base? E por aí, conclui aí também com suas saudações finais, por favor. Beleza, Rafael. Assim, só lamento aí da gente não poder ter tido a presença basicamente do PC, né, durante o período toda a live, que normalmente nos desafia aí, como bem o Clériston falou, né, anteriormente. Mas acontece, né? Eu acho que, assim, pela primeira vez eu acho que isso aconteceu. Não vi isso ocorrer em uma outra situação, mas ossos do ofício, né? A gente, com a tecnologia, a gente consegue atingir mais pessoas, etc., mas também tem esse outro lado da questão. Uma variação de internet já atrapalha muito. Mas respondendo, entrando no mérito aí, Rafael, a gente tem um contexto que é um pouco indefinido quando isso ocorre, tá?
a gente tem uma tendência, né, naturalmente, do trabalhador ser representado. Processo é um filme que a gente tira determinadas fotografias, tá? Então, o Clériston, por exemplo, fez aquela análise ali de como que a gente tira a foto desse filme, né, a fotografia desse filme com relação à lista. E a gente também tem que fazer basicamente essa mesma análise do caso do companheiro que é transferido, tá? Só que em muitos dos casos a gente tem como ainda assim tentar ver se ele consegue ser embarcado, eventualmente numa análise de vitória, de contexto dessas ações, a gente pode analisar se ele tem direito da ação anterior, né, tendo feito parte daquela base, naquelas condições, ou eventualmente ter até feito parte das listas que foram informadas na ação naquele momento anterior. Né, eu faço essas ressalvas porque a regra geral é que ele seja representado pelo sindicato em que ele faz parte naquele momento. Né? Então, vamos supor, o camarada se transferiu do NF para a Bahia. Né? E aí a Bahia tem aquele mesmo processo rodando e teve um trânsito em julgado naquele determinado momento e ele é filiado da Bahia. Ele vai ter uma tendência de ser representado pelo sindicato da Bahia. Mas em condições adversas, né, vamos supor, ele foi transferido, está nessa situação, aí o processo da Bahia teve um resultado divergente do Rio, a gente pode analisar, né, esse contexto para saber se fugiria dessa regra geral colocada aqui. Tá? Então, basicamente, né, nem todos os casos a gente tem uma resposta absolutamente fechada, mas a regra geral é essa. E, Rafael, já concluindo aqui com as minhas considerações, né, agradecer aqui mais uma vez por essa manhã de quinta-feira, poder trocar essa ideia, e eu sempre falo que é uma oportunidade da gente ter contato com as pessoas, da gente poder oxigenar as ideias, né? Na última live, a gente teve acesso a informações que foram importantes, né? E como sempre é muito fácil dividir esse espaço aqui com o Clériston, né? A gente é uma oportunidade aqui também de ter essa troca, de trabalhar em complementaridade aqui aos temas. Né? Então, naturalmente, com temas tão complexos, a gente acaba esquecendo alguma coisa, a gente trabalha nessa modalidade aqui de parceria na informação, é sempre muito interessante. Então, obrigado pela companhia, Clériston, obrigado pela companhia também, Rafael, obrigado, Mariana, pelo suporte aqui nos bastidores, né, nossa jornalista, e ao PC, né, que sempre faz parte da organização do programa, mas hoje ficou com a atuação aí comprometida, tá bom? A gente segue à disposição aí para os contatos individuais. Obrigado, Marcelo. Acabou que hoje, infelizmente, a gente perdeu o nosso âncora, o PC, com o problema da internet, mas é importante, pessoal, a gente ficar atento a essas informações, porque o primeiro passo para a gente conseguir defender os nossos direitos é a gente saber ao que a gente tem direito e como recorrer a ele. Então, a participação dos nossos advogados ajudam bastante nessa parte, e para isso a gente precisa levar para mais pessoas. Por isso, eu peço o apoio de cada um e de cada uma aí que está nos assistindo. Essa live vai ficar salva no canal do YouTube da FUP, para que a gente encaminhe, compartilhe com mais pessoas, peçam para assistir, para entender como é que está essa situação, para que não caiam nessas armadilhas nesse momento que nós estamos, principalmente os aposentados e pensionistas, já apertados financeiramente, a gente ainda tem que dispor de valores para pagar aí escritórios ou supostos advogados que prometem terreno no céu e que vai conseguir fazer com que você tenha um dinheiro rápido. Não façam isso, vocês não precisam pagar nada. Todas essas ações já são coletivas dos sindicatos, não precisamos ter nenhuma despesa em relação a isso. Então, vamos ficar atentos, vamos ficar alertas, porque, infelizmente, nesses momentos mais difíceis, ainda aparecem essas pessoas oportunistas querendo retirar ainda o último suor que a gente tenha. Então, por final, deixar o recado que nós da Federação Única dos Petroleiros temos deixado a todo mundo: fiquem em casa, se mantenham isolados, vacinem-se, não caiam também nessa conversa de WhatsApp que a vacina tal é boa, a vacina tal é ruim. Vacina boa é aquela que a gente consegue tomar, e todo mundo precisa estar se vacinando para que logo, logo a gente consiga, assim, voltar a fazer aquela pressão que nós sempre fizemos presencialmente, de ir na porta da Justiça, de ir na porta da Petrobras, da Petros, para poder fazer valer os nossos direitos, né? Quem faz a lei é a luta, e para isso a gente precisa de todos e todas
vacinados e em condições de estarem nos somando nessa trincheira. No demais, uma boa tarde e um bom dia ainda a todos e todas, e que tenhamos uma boa semana. Um abraço e até semana que vem.